Boa noite, meus queridos, minhas queridas. É um prazer novamente estarmos aqui para partilhar um pouco desse estudo que tanto nos engrandece, né? Acho que pensar temas para esses estudos é muito engrandecedor, especialmente para nós que fazemos, né? Para mim, por exemplo, porque é um momento em que eu me dedico a me aprofundar um pouco mais naquele tema escolhido. Então, para mim é muita satisfação estar aqui novamente. Para nós começarmos, eu vou ler um pequeno texto, a lição 55 do livro Ceifa de Luz, que fala sobre noburilamento íntimo. Acho que tem muito a ver com o tema do nosso estudo hoje. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus está em Mateus 24:46. Suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí, o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo o que tome a feição de calamidade ou desonra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale ser manejada por nós. Então, que consigamos, nesse momento de hoje, estarmos abertos e abertas a movimentar dentro de nós o que deve ser movimentado para então assimilarmos da melhor forma possível os temas de que vamos estudar aqui agora. Bom, o nosso tema, como vocês sabem, é a máxima conhece-te a ti mesmo. E eu trouxe um compilado de alguns textos que falam muito dessa máxima, né? Textos da nossa leitura espírita. Então, no calendário gregoriano, nós iniciamos mais um ano, 2021. Depois de um ano como foi 2020, onde tantos planos foram desfeitos, alterados, deixados de lado, provavelmente muitos de nós criamos listas de metas, promessas, desejos, alguns mais relacionados à conquista de bens materiais, outros mais relacionados a vivenciar experiências. Recentemente, conversando com algumas pessoas numa rede social, eu percebi que poucas dessas pessoas tinham foco no autodesenvolvimento. Quase nenhuma dessas pessoas pensou entre suas metas em algo como desenvolver alguma habilidade ou alguma emoção, ou talvez deixar de lado alguma mania que já não faz mais tanto sentido assim. A maioria, quando falava dos seus planos, dos seus sonhos para 2021, se referia a coisas como finalizar um curso ou iniciar outro, conquistar um aumento ou um novo trabalho, conhecer algum lugar novo, viajar com a família, sempre atrelando esses desejos, essas conquistas ao aumento da felicidade. Claro que nenhum desses desejos e planos são ruins, de forma alguma, né? Talvez nós que estamos aqui
tenhamos nos identificado com alguns deles. E tudo bem, são planos bons e que podem fazer parte das nossas vidas, né? Eles não têm nadinha de errado. Mas hoje eu quero convidar cada um aqui a pensar os planos para esse ano de 2021 por outra perspectiva. Uma perspectiva mais íntima, uma perspectiva que geralmente a gente não mostra para ninguém, ou para quase ninguém. Muitas vezes nós inclusive preferimos esconder essa perspectiva de nós mesmos. Hoje eu quero então falar sobre a possibilidade de nos dedicarmos nesse ano de 2021, ou pelo menos parte dele, né, alguns momentos dele, a conhecer algo novo, sim. A fazer uma grande viagem, sim. Mas para um lugar que está muito próximo de nós. Conhecer a nós mesmos. De forma íntima, sem meias verdades, né, sem esconder as partes não tão boas, sem jogar sujeira para debaixo do tapete. Podendo assim provocar verdadeiras reformas íntimas. Só que para isso a gente precisa de coragem. Mas vamos por partes. Vamos primeiro tentar entender o que é esse conhecer a mim mesma. Eu não sou psicóloga, né? Eu sou educadora, na verdade, e a ideia aqui não é fazer nenhum tipo de terapia, tá? Apesar de indicar para todo mundo, é muito importante. A ideia é que a gente se dedique um pouco a refletir sobre como esse caminho pode nos ser muito útil, já que nós estamos aqui encarnados com o grande objetivo de evoluir. Por mais que alguns de nós achem que tem uma grande missão aqui na Terra e que depende de nós a salvação da humanidade, a grande verdade, no meu ponto de vista, com os meus poucos estudos da doutrina espírita, é que nossa grande missão tem sim muito a ver com a nossa própria evolução. E evoluir tem a ver com encarar o que não está tão bom em nós mesmos, né? E tentar fazer a mudança. Acontece que nós somos muito bons em dar conta da vida do outro. Nesse exato momento, talvez alguns de nós estejamos, sei lá, com a cabeça no problema da vizinha, da mãe, do pai, da irmã ou do irmão, da amiga ou do amigo, do companheiro, da companheira. Sempre temos alguma solução incrível para resolver a vida do outro. Mas quando e por quanto tempo nós temos nos dedicado ao ser mais importante para nós mesmos nessa encarnação? Sim, porque por mais que seja nosso dever ofertar o melhor de nós ao próximo, o ser mais importante, aquele que eu preciso me preocupar mesmo, aquele que depende exclusivamente de mim, sou eu. Afinal de contas, nós sabemos que quando a gente voltar para casa, no plano espiritual, será apenas eu mesma e Deus. Por mais que existam seres maravilhosos, né, de bondade abundante nos dois planos da vida, ninguém pode fazer por mim o que eu preciso fazer. E para saber o que eu preciso fazer por mim mesma, eu preciso, antes de tudo, me conhecer bem, saber quem eu sou. Mas não quem eu sou, Adriana, educadora, que trabalho aqui, que sou casada com fulano, que tenho tantos filhos, não. Saber quem eu sou intimamente, conhecer os meus limites, conhecer os meus gatilhos, conhecer e aprofundar nos pensamentos mais inconscientes que tenho. Só que se conhecer bem não é uma tarefa que tenha fim. Não é algo que a gente começa no início do ano letivo e terminamos no final, né? E aí temos uma nota. É uma tarefa diária que exige ações corajosas minhas o tempo todo. No livro As Leis Morais, o Rodolfo Caligares, ele diz que a felicidade foi, é e sempre será a maior e a mais profunda aspiração do homem.
Lembra lá das nossas metas de ano novo? Todas elas almejando a felicidade. Dificilmente a gente pensa faz planejamento para a nossa vida sem pensar que com aquele planejamento nós alcançaremos a felicidade, não é verdade? No entanto, são raros aqueles que conseguem essa proeza. Isso acontece porque, segundo Caligares, grande parte de nós, os terrícolas, como ele chama, não nos reconhecemos imagem e semelhança de Deus. Nós ignoramos os motivos tão nobres por estarmos aqui e não compreendemos que a verdadeira felicidade não consiste na posse e nem no desfrute de algo que o mundo possa nos dar. Caligares, inclusive, nos lembra que Jesus já proclamava que o reino dos céus está dentro de nós. É para dentro que nós devemos voltar. Então, ele, no livro As Leis Morais, diz o seguinte: importa que cultivemos nossa alma, a pérola de subido preço, de que nos fala a parábola, e cuja aquisição compensa o sacrifício de todos os tesouros de menor valor a que nos temos apegado. Porquanto é na autorrealização espiritual, no aprimoramento de nosso próprio ser, que haveremos de encontrar a plenitude da paz e da alegria com que sonhamos. Portanto, a felicidade. Na Grécia Antiga, uma das máximas délficas, que foi colocada inclusive no pátio do templo de Apolo em Delfos, foi: conhece a ti mesmo. Todos os grandes sábios que lá iam conseguiam ler essa frase. Desde aquele tempo, muitos usos foram dados para essa máxima. Muitos pensadores usaram e deram significado para essa máxima. Para esse momento de hoje, nós vamos usar o significado que foi apresentado no Livro dos Espíritos, na questão 919. Quando Allan Kardec perguntou: qual que é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a espiritualidade responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Muito tem se dito que o tempo em que vivemos, esse tempo da pandemia, que já vai fazer aí 1 ano para nós aqui no Brasil, de isolamento social, de afastamento das pessoas, tem sido um convite escancarado ao autoconhecimento. Acho que vocês já devem ter escutado, muita gente falando disso, pensadores espíritas, psicólogos, entre tantos outros. Afinal de contas, nós somos confrontados o tempo todo com nossos limites, Então, não poder sair, não poder fazer o direito, fazer uso do nosso direito de ir e vir quando a gente quiser, ficar afastado da família, ou, em alguns casos, ficar muito próximo da família também tem sido um problema, Perder o emprego, ter o salário diminuído, o desencarne de pessoas queridas, entre tantos outros desafios. E alguns de nós até têm se dedicado de diversas formas a esse convite, fazendo aí o exercício do autoconhecimento. Mas qual que é o melhor meio? Como fazer isso com maestria? Ainda nessa questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá um caminho. Olha como que ele começa: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência e passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria.
Essa primeira parte do Conselho de Santo Agostinho já nos coloca uma grande questão, né? Nós temos nos dedicado um tempo para essa análise de consciência? Ou temos preferido nos distrair com as redes sociais, por exemplo, comparando as nossas vidas, alimentando sentimentos não tão elevados como a inveja, criando imagens fake, né, para mostrar uma vida que não é verdadeiramente a minha, mostrar um ser que não sou verdadeiramente eu? Quantos dias na sua semana você se lembra de fazer uma pequena oração de agradecimento pela oportunidade, por exemplo, da vida naquele dia, antes de adormecer? Ou suas orações têm sido mais voltadas a pedir uma vida diferente, com poucas oportunidades para gratidão? Bom, e Santo Agostinho continua, né, sabendo que nós somos seres ainda muito cheios de vaidades. Ele nos dá um tipo de receita exata de como fazer essa análise diária. Ele continua assim: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Lendo esse trecho, eu me lembro da minha mãe, que me disse algumas vezes na vida: filha, quando for dormir, pense que talvez amanhã esse corpo pode não acordar. E nesse momento, você está deixando mais amor ou mais rancor nesse mundo? Eu confesso que muitas noites eu ainda me esqueço desse conselho. Talvez a maioria de nós, né? Não sei se a maioria, eu pelo menos confesso que eu me esqueço muito. Mas eu tenho procurado internalizá-lo cada vez mais. Inclusive a oportunidade desse estudo fez com que nos últimos dias, por exemplo, eu pensasse muito nisso, né? Por isso que se propor a fazer esse estudo para apresentar de forma coletiva é tão poderoso, porque faz com que a gente se dedique um pouco mais àquele tema, como eu disse no início, né? Mas, continuando com Santo Agostinho, ele continua recomendando o seguinte: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Olha que coisa mais maravilhosa, gente, que Santo Agostinho nos diz. O conhecimento de si mesmo não é o conhecimento do outro, não é o conhecimento do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu patrão, do seu empregado, do seu vizinho. É o conhecimento de si mesmo. É a chave do progresso individual. Se o meu principal objetivo nessa encarnação é evoluir, é progredir espiritualmente, a chave para isso é o autoconhecimento. Mas, continuando com o Santo Agostinho, direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Sim, porque fazemos muito isso, né? O avarento, por exemplo, se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Aqui, olha só o grande pulo do gato. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, eu até vou além, viu, gente? Aqui são palavras minhas. Em todas as nossas ações. Porque às vezes o nosso amor próprio, nosso excesso de vaidade, pode não nos mostrar indecisão sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós
imaginamos, né? Sobre aquilo que nós estamos refletindo. Então, em todas as nossas reflexões, todas as vezes que nós formos sentar para nos avaliar, tirar um pequeno momento para nos avaliar, faça como Santo Agostinho está pedindo agora. Inquirir como qualificaríeis a sua ação, se praticada por outra pessoa. Então, se o que você fez fosse praticado por outra pessoa, como é que você, de fora, sem saber o que passa no coração daquela pessoa, julgaria? Se a censurais noutrem, né, se censurar essa ação em outra pessoa, não poderia tê-la por legítima, quando fordes o seu autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Não é porque eu sou espírita, ou sou presidente do centro espírita, ou sou muito religiosa, ou sou muito caridosa, que Deus vai usar uma medida diferente comigo. E Santo Agostinho continua: procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Porquanto esses nenhum interesse têm de mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca a vosso lado como espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Isso é muito interessante, né? Porque quantas vezes nos afastamos daquelas pessoas que nós não temos muito apreço, porque elas nos falam coisas que nos confronta, né? Que joga na nossa cara verdades que a gente não quer escutar. Então, a gente precisa abrir a mente para conversar com essas pessoas, ouvir com carinho e humildade e captar aquela mensagem para esses momentos de reflexão. Será que quando aquela pessoa me aponta um erro, ela não está me mostrando a verdade que eu sou naquele momento? E continua: perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros naquele dia. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Bom, aqui são palavras minhas, né? Considerando então que o convite é para a gente dedicar esse ano ao nosso autoconhecimento, eu quero aproveitar o caminho oferecido por Santo Agostinho até aqui e deixar isso, digamos, mais profissional. Quando nós estamos nos dedicando ao planejamento de um projeto profissional, nós não dedicamos um tempo àquilo? Nós pegamos ali nosso caderninho de anotações, abrimos nosso bloco de notas no computador e vamos ali anotando, colocando nossos objetivos, criando ações para que a gente consiga fazer aquilo. Não é assim que funciona? Então, como eu disse, a ideia não é fazer uma terapia, mas eu considero muito útil transformar esses momentos de autoavaliação em uma espécie de autoterapia. E aí, para isso, eu indico o uso de um caderno, sim. Então, para que vai servir esse caderno? Para que a gente possa anotar todos os dias as nossas reflexões acerca daquele dia, né? Onde eu identifiquei questões a serem trabalhadas? Do que necessito para trabalhar tais questões? Quais são os gatilhos que tornam mais fáceis para mim a vivência de atitudes condenáveis? E ali eu vou anotando tudo isso, tudo que me surgir naqueles momentos que não precisa ser muito tempo, né? Pode ser alguns minutos todos os dias antes de dormir, por exemplo, eu vou anotando. E aí é importante voltar nessa leitura sempre
a fim da gente manter sempre o foco nesse exercício da reforma íntima. Né? Quando a gente lê aquilo que nós pensamos ontem, hoje a gente consegue analisar de uma outra forma, pensar novos caminhos, né? É o exercício de se planejar o tempo todo. E é um planejamento a partir do autoconhecimento. É um exercício. Quando a gente está na escola, a gente não tem que todos os dias praticar a lição para então a gente conseguir aprender? Essa é a ideia. E Santo Agostinho, ele continua nos dando mais direcionamentos que também vão poder ser usados aí no nosso caderninho de autoconhecimento. Olha o que ele vai dizendo. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, a fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que se espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, essa é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro de modo a não restar nenhuma dívida em vossa alma, nenhuma dúvida em vossa alma. Então, como eu disse lá no início, essa não é uma jornada fácil e rápida, né? Pelo contrário, ela vai ser desconfortável, vai ser demorada e vai ser dolorosa por vezes. Mas é extremamente importante nos abrirmos o mais rápido possível, de forma humilde e desapegada, a essa possibilidade de mudança. Isso, claro, se nós quisermos aproveitar o tempo que ainda temos nessa encarnação para fazermos exatamente o que viemos fazer aqui. Afinal de contas, eu não sei vocês, mas eu gostaria muito que ao chegar no plano espiritual, minha balança possa estar mais positiva. Assim, eu vou ter menos débitos para a próxima etapa. E para a gente finalizar, eu quero ler um comentário do Espírito Miramês na obra Filosofia Espírita para essa questão 919. Esse comentário vocês vão ver que algumas palavras, as linhas de raciocínio se repetem, mas essa é a ideia. Pensar no autoconhecimento como uma tarefa é algo que a princípio parece muito simples, né? Parece muito fácil. Só que conforme a gente vai fazendo dia após dia, a gente vai percebendo quão profundo a gente pode chegar e como isso pode refletir na nossa vida, na nossa jornada aqui encarnados, de uma forma muito diferente e por vezes até muito positiva. E por isso que é importante a gente ler, mesmo que ainda com a linha de raciocínio talvez muito semelhante a que nós já falamos até agora, para que isso vá ficando cada vez mais internalizado em nós. Então vamos lá. O Espírito Miramês diz o seguinte: a indução do mal é constante na alma que começa a chegar à maturidade espiritual. No entanto, é nesta oportunidade que ela assimila conhecimentos espirituais capazes de levá-lo à libertação. Conhecer a si mesmo é a chave preciosa de despertamento dos valores internos, onde o coração é a porta e a consciência. Onde o coração é a porta e a consciência a sala de meditação. Eu achei isso tão maravilhoso, pensando que a gente permite que entre pelo nosso coração os valores, né? Que se movimente através do nosso coração os nossos valores internos, tanto entrando quanto saindo. E a nossa consciência nós usamos então para meditá-los e conseguir compreender como que nós podemos atuar em cada um desses valores, trazer
cada um desses valores para a nossa vida prática. Deves então, ao final de cada dia, se possível, pensar nos teus atos e analisá-los com bastante rigor, procurando então no outro dia corrigir alguma coisa que não podes desejar para os outros. Vocês perceberam que é dia após dia. Não adianta eu querer mudar tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, porque a gente não vai dar conta e a gente vai se frustrar muito, correndo o risco, inclusive, de concluir que a gente não é capaz. A ideia é todos os dias fazer aquela análise e a partir daquela análise nós então nos propormos no próximo dia fazer aquela pequena modificação, aquela pequena mudança, que no final da nossa vida encarnada aqui nesse planeta, aqui na Terra, nós então vamos ter um cesto gigante de mudanças, né? Porque nós mudamos um pouquinho a cada dia. O mal, por vezes, é necessário, como diz Jesus no tocante ao escândalo, pois é por seu intermédio que passamos a valorizar o bem. Ele é o mesmo bem invertido. Todos, sem exceção, praticamos o inconveniente. Como o agricultor, ao chegar à mata virgem, que somente encontra dificuldades, depois de tudo pronto, a lavoura medra no terreno, dando-lhes prazer, como frutos do trabalho que venceu todas as dificuldades. Não é legal? Não é bacana? Eu achei muito interessante essa comparação com o trabalho pesado do agricultor, porque quando nós conseguimos provocar mudanças internas pelo nosso próprio esforço, é tão maravilhoso, a gente se sente tão, vitoriosa até, né? Deves fazer qual comerciante precavido, que sempre, em todo final de dia, dá um balanço na sua organização para saber o que deve mudar para melhor, conhecendo a intimidade da sua casa comercial. Por que não fazer assim com o comércio dos teus pensamentos no dia a dia, observando o que deve ser mudado para melhor moralmente? É um trabalho pesado, mas que o bom senso pede urgência, principalmente entre os espíritas conscienciosos que estudam com sinceridade a doutrina dos espíritos. Aí, os benfeitores espirituais vêm em auxílio aos de boa vontade, ajudando-os no conhecimento de si mesmos. Eu acho muito importante quando a espiritualidade nos lembra que a nossa tarefa, ela tem um tanto a mais de responsabilidade, porque nós temos esse conhecimento do que é o plano espiritual. Por termos essa informação muito clara na nossa mente, na nossa vida, a nossa responsabilidade se torna muito maior. E isso é extremamente importante a gente sempre ser lembrado, porque muitas vezes nós esquecemos e achamos que temos direitos diferentes por sermos espíritas, quando na verdade o que nós temos é muito mais responsabilidade. Conhece-te a ti mesmo é a alta iniciação que a maturidade oferta à alma, porque passando a conhecer-se, fica mais fácil conhecer e respeitar os outros, né? Porque se o outro é meu espelho, se eu e o outro fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então, se eu me conheço, eu consigo respeitar o outro com mais facilidade, porque eu vou conhecer o outro com mais facilidade também. Podemos dizer que o espírito, em qualquer posição em que esteja, na carne ou no mundo espiritual, que conhece a si mesmo, encontrou a medula da vida, de onde poderá confortar o corpo e o próprio espírito, abrindo a visão para a vida transcendental, onde nos aguardam a esperança e a certeza de que não existe morte, porque os sentidos crescem em todas as direções, nos mostrando vida em tudo, desde o vírus
até os acúmulos dos mundos que circulam dentro da criação de Deus. Deus é vida. E aqui, quando eu li esse trecho, eu fiquei muito tocada, né? Porque temos falado do coronavírus como algo extremamente maléfico, né? E de fato a gente sabe que tem trazido, do nosso ponto de vista, né, de encarnados nesse plano terreno, tem sido muito ruim passar por isso, né? Muitos de nós têm passado por dificuldades muito, muito, muito grandes, muito fortes. E com isso somos levados a enxergar então esse vírus como algo extremamente negativo e que não deveria, em hipótese alguma, fazer parte porque não traz vida. Mas nós precisamos mudar esse olhar, ou pelo menos transformar esse olhar, né? Porque, como Miramês diz, a vida em tudo, desde o vírus até toda a extensão da criação de Deus. Deus é vida, né? O convite que esse tempo nos faz precisa ser analisado a partir desse olhar de que Deus é vida. Portanto, conhecer a nós mesmos potencializa essa percepção da vida à nossa volta. Para se conhecer a si mesmo, o primeiro passo é o desprendimento, mas que seja feito com certo discernimento, principalmente na época em que vivemos. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 34, diz o seguinte: e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os ímpios emprestam aos ímpios para receberem outro tanto. Então é muito importante que a gente saiba com quem nós fazemos as nossas partilhas, com quem nós fazemos as nossas trocas, né? Porque senão vamos receber mais do mesmo, vamos receber talvez inclusive algo que nós não queremos mais, né? A usura empana a mente, onde pode dirigir o coração. O interesse pessoal é capaz de turvar os sentimentos de amor, dando outra direção à força do bem, de sorte que o egoísmo cresça e o orgulho passe a dominar o ambiente de paz, surgindo a guerra. E enquanto houver essa luta, jamais o homem entenderá o conhece-te a ti mesmo. Enquanto estivermos mergulhados num ambiente de egoísmo, de orgulho, provocando a guerra ao invés da paz, jamais conseguiremos conhecer a nós mesmos. Deus fez as leis espirituais por saber que começaríamos a vida torcendo os mandamentos, né? Deus, em sua infinita bondade e conhecimento absoluto, já sabia que nós iríamos distorcer os ensinamentos que ele nos deixou. Então, as leis formuladas por ele nos ajudam a compreendê-lo na sua profundidade. A ignorância, ao desaparecer, vai cedendo lugar à compreensão. E a alma percebe que existe a felicidade pelos raios de paz na consciência que vão surgindo pela marca do amor. A doutrina dos espíritos, pelos processos da mediunidade, estabelece na Terra modalidades variáveis de aprendizado, pela variação dos sentimentos humanos. Isso é justiça, dando a cada um a lição que merece, ajustando suas forças na força de Cristo. Então, a cada pessoa é dada a oportunidade de aprendizado que ela já está suficientemente pronta para receber. Então, para mim, aparece de uma forma e para você de outra forma, porque nós estamos em estágios diferentes. O autoconhecimento nos leva a perceber isso. Sê atento aos meios porque Deus fala ao teu coração. E não percas oportunidade no aprendizado. A tua senda de crescimento somente tu entendes, porque Deus não falha nos teus caminhos, nem Cristo te abandona nas tuas lutas. Esforça-te para não te esqueceres dessa máxima atribuída a Sócrates, mas que é repetição do mesmo que disseram outras almas do passado.
Verdadeiramente, ela é de Jesus, vinda dele pelos processos do mediunismo mais puro, para almas que viviam à luz da fraternidade. Então é isso, meus queridos, que Jesus, nosso grande mestre, em sua enorme compaixão, nos conceda a possibilidade de, mesmo diante de tantos deslizes que cometemos diariamente, podermos aprender e internalizar o que a máxima conhece-te a ti mesmo é o melhor caminho para nos aproximarmos da evolução espiritual. Gratidão por estarem aqui comigo até agora. Boa noite a todos.